Olá, o Conecta Podcast hoje recebe uma pessoa super especial aqui pra gente, que é a Rosiane Débora. Ela que é formada em fisioterapia, mas é doutoranda em engenharia biomédica. Ela é especialista na área da estética, empresária do ramo, se especializa muito. Quando você pensa em estética com ela, você pensa na estética que é estudada, pesquisada. E ela preza por essas pesquisas, por esses estudos, tem uma linha diferente de trabalho. É com ela que a gente conversa a partir de agora. Rosiane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço pela parceria e pelo espaço. Faz um tempo que a gente se conhece, eu acompanho o seu trabalho, sou apaixonada por essa coisa de estar sempre buscando conhecimento, buscando querer entender o mercado, entender principalmente a demanda aberta, que é aquela demanda de um cliente que busca respostas, que busca soluções e que quer ir para alguém que se preparou para fazer aquele atendimento. Sim. Eu te acompanho, eu sei que você preza por isso também. Com certeza. E é importante, Eugênia, essa questão, porque o que a gente tem da área da estética, tá? Até mais ou menos aí a década 2020, né? O que a gente tinha? Que a estética era só beleza. Era o embelezamento. E hoje a gente tem que estética não é só o embelezamento, é o bem-estar, é a saúde, é qualidade de vida, porque está tudo relacionado. Não tem como a gente pensar na beleza, na estética, sem a gente pensar no paciente, por exemplo, que quer melhorar a qualidade de vida, um paciente que está depressivo porque não gosta de se olhar no espelho. Então, hoje, estética é saúde e não tem como a gente fazer estética sem estudar. Não tem, não existe. Para além da vaidade, existe o que você está falando aí, que é autoestima, é amor próprio, é você se gostar, se ver bem como você deseja. E aí, Rosiane, eu te pergunto, quando você foi fazer fisioterapia, você imaginava que iria enveredar para esse caminho da estética? Você pensava sobre isso? Não, até porque quando eu me formei em 2009... essa área não era tão difundida, não tinha tantos cursos, não tinha tantos especialistas aqui no Piauí, né? E era bem difícil a questão da especialização tipicamente nessa área. Quando eu fui fazer fisioterapia, eu fui como a grande maioria da minha época, eu acredito, né? Há quase 17 anos atrás. A questão da reabilitação, da parte motora, neurológica, inclusive fiz por questões mesmo familiares, de ter visto como a fisioterapia ajudava meu avô, que teve AVC e praticamente ficou 100%, né, recuperado por conta da fisioterapia. Mas eu fui aprendendo outras coisas dentro da fisioterapia. Quando eu me formei e comecei a trabalhar. Então, o meu primeiro emprego que eu tive, a oportunidade de trabalhar, foi com a parte de ginástica laboral, fisioterapia do trabalho. E uma das vertentes da fisioterapia do trabalho, que foi em uma rede bancária aqui no Piauí, que eu era responsável, que foi meu primeiro emprego, assim que eu me formei, eu tinha que ter também esse aprendizado da área não bem da estética, mas da questão da qualidade de vida dos trabalhadores da rede bancária, e tinha a parte de massagens, de terapias manuais, que foi quando eu comecei justamente a estudar, a buscar essa questão, né? Eu tinha que não somente fazer uma ginástica laboral, eu tinha que fazer algo diferente para chamar a atenção desse público, que eram os bancários. Então, ginástica laboral, na época, era algo que os empregados não entendiam bem. Então, eu tinha que puxar para outra área que eles gostassem. No caso, eu fui pela terapia manual. E aí, eu fui estudar mais questão de massagens, liberações miofaciais. Fui voltando a estudar isso, que a gente não via muito na faculdade, no meu tempo. Era mais a reabilitação puramente mesmo. E, com isso, eu tive a oportunidade de ver, queria fazer uma especialização, né? Que a gente começa a trabalhar, a gente quer se especializar, a gente quer estudar mais. E surgiu a oportunidade na Facime,
da primeira turma de especialização. Aí fiz a prova, fui estudar o que era realmente a dermatofuncional e eu vi a possibilidade não somente dessa parte de terapia manual, mas na época não era estética como hoje, mas era a parte de melhorar as funcionalidades, que é o que a fisioterapia dermatofuncional faz, a funcionalidade de músculos, de circulação, por isso que a gente também trabalha com pós-operatório. E fui fazer essa especialização e lá eu me apaixonei, porque eram muitas vertentes. É a vertente da saúde, é a vertente da eletroterapia, que eu sou apaixonada, da terapia manual, do pós-operatório, dos queimados, que é outra área também que a gente pode atuar dentro da especialidade. Então, foi um mundo que eu aprendi dentro da especialização. Todo um universo que se abriu, né, para uma fisioterapeuta, nesse contato mais humanizado, nesse jeito de olhar para aquele cliente, tentando achar as respostas que ele tanto busca. Exatamente. E aí fui me encantando, tive a oportunidade de trabalhar em paralelo com a parte de banco, que eu tive que sair, porque depois eu fui justamente trabalhar só com a fisioterapia dermatofuncional, mas tive a possibilidade de trabalhar na primeira clínica de estética do Piauí, que fui contratada por conta da especialização, que tinha pouquíssimas pessoas aqui no Piauí com essa especialização. E antes de eu concluir a especialidade, eu já estava trabalhando dentro da área. Isso mais ou menos em 2010. Doutora, são 13 anos, aliás, 14 anos dedicados à estética, né? Sim. E aí eu lhe pergunto, se fosse para voltar no tempo, continuaria, faria tudo de novo? Porque eu sinto que seu olho brilha quando você fala sobre isso. Com certeza, tá? Eu sempre busco muito assim, eu acredito que tudo que a gente passa, tanto as coisas boas como ruins, são aprendizados. Então, aprendi muito no banco, inclusive, ainda hoje eu tenho vários pacientes das redes bancárias que eu atendi, trabalhei 3 anos, tanto na Caixa Econômica, quanto no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste, tá? Que foram as agências que eu trabalhei aqui no Piauí. E aprendi também muito, e foi um aprendizado que eu tive que passar, até mesmo para aprender sobre a fisioterapia dermatofuncional, e hoje ser encantada pela minha área, que eu sou apaixonada. Eu não trocaria por outra profissão, nem por outra especialidade. E eu tenho mais uma especialidade, que é a fisioterapia hospitalar, mas que eu nunca atuei. Esse jeito de lidar com pessoas tem a ver muito também com gostar da área pedagógica, né? Sim. Doutora Rosiane Débora também é professora acadêmica, gosta de dividir o que ama fazer, o que sabe, né? O conhecimento. Sim. E aí, quando soma, dá esse resultado que nós temos aqui. Sim, eu tive a oportunidade em 2017 de ser professora da primeira turma de estética do Piauí, que tem o meu nome. Fazendo história, né, exatamente, doutora? Que tem o meu nome, a primeira turma de estética que se formou aí em 2019, tá? Então, é a turma que tem o meu nome, que eu dei minha vida e meu sangue, elas sabem, que se estiverem assistindo, com certeza estão, né? Porque eu tive que ensinar muito, e até mesmo ensinar que essa parte que eu falei inicialmente, né? Que estética não é embelezamento. Porque muitas vezes, não só embelezamento, porque muitas vezes, né, adentram a área sem entender muito o que pode fazer, o que não pode fazer, enfim. Então, eu sou muito grata também pela docência. Hoje eu dou aula em pós-graduações, né, também. Já dei aula em universidades particulares, para fisioterapia, para medicina, para biomedicina. E sou muito grata de poder também repassar um pouco dos meus conhecimentos para futuros profissionais aí da área. Doutora, eu lhe entendo porque eu também sou professora, amo dividir conhecimento, ensinar as pessoas a fazerem o que eu gosto de fazer. E o sentimento que eu tenho é que quando você está dividindo, você está ampliando o seu também. Você aprende, né? Muito mais. Você aprende também quando você está ensinando, né? Sim. São experiências que chegam para você, que te fazem pensar de uma forma diferente, te fazem pesquisar mais, se aprofundar, até para levar as respostas que os teus alunos te pedem. Com certeza, porque a gente não é detentor de todo o conhecimento. Então, se a gente vai, você como docente também, se a gente vai dar aula, sempre a gente fica com aquele receio, eu vou estudar um pouco a mais, eu não quero entregar só isso, eu tenho que estudar um pouco a mais,
Porque podem surgir N dúvidas, né? E essas dúvidas a gente tem que responder para os nossos alunos. Então, a gente tem que estudar todos os dias. Todo professor tem que estudar todos os dias. Eu não vou te deixar mais curioso ou curiosa sobre o que temos para dividir com você. Você está vendo aqui essa marca Conecta Podcast tem a alegria de dividir com você o nosso mais novo produto da casa, que vai ser apresentado pela doutora Rosiane Débora. Ela está aqui hoje sendo entrevistada por mim, mas logo, logo ela vai assumir esse comando, porque nós vamos entrar no ar com o podcast, me diga. Estética e Ciência em Foco. É isso, Estética e Ciência em Foco. Você já está vendo aqui, ó, essa marca que você vai ver por muitas vezes trazendo para você, não só estética, não é só vaidade, é muito além disso. É um atendimento humanizado, responsável, é a ciência ali alicerçando todo esse conhecimento, esse atendimento em saúde, mas também em bem-estar e qualidade de vida. Doutora Rosiane Débora, que alegria tê-la conosco aqui mais uma vez, agora falando diretamente desse projeto. Vamos conversar aqui para eu entender como é que surgiu essa ideia. Bom, então essa ideia surgiu mais ou menos aí há uns 2 anos, tá? Ela estava guardadinha na gaveta, com a logo, com a marca, com tudo, mas a gente não tinha ainda a ideia de como a gente ia fazer essa divulgação. E ano passado a gente teve a experiência de começar, tá? Conversando com inúmeros profissionais, médicos, cirurgiões plásticos, nutricionistas, e eu vi a quantidade de dúvidas que gera, não somente nos nossos pacientes entrevistados, mas também de profissionais, de procedimentos, de técnicas, de coisas que estão na modernidade, enfim. Então, foi algo que eu disse, não, a gente não pode deixar guardado, a gente precisa fazer além, em difundir a parte da estética como saúde e que é importante estar completamente atrelada à ciência, que a gente não pode deixar de mão. Depois que esse projeto, aqui você falou que tem uns 6 meses já no ar, depois que ele passou a rodar, eu digo cada edição, a cada entrevista, a cada tema abordado, o que mais te marcou ao longo desses 6 meses? Bom, tanto a questão de dúvidas dos pacientes, de temas que muitas vezes, por eu estar à frente da estética, eu acredito que para mim é algo que está comum, está na minha rotina, como procedimentos simples, né? Como um emagrecimento, como uma dieta, como um procedimento estético, um skincare adequado. E eu vi que gerava muita dúvida e que muitas vezes algo que eu achava muito simples por eu trabalhar e estudar sobre isso, não é tão simples. Não somente, como eu falei, não somente para os pacientes entrevistados, mas também para profissionais. Recebi inúmeras mensagens de profissionais pedindo para a gente continuar, para fazer outras entrevistas, até de temas, né, interessantes. E isso eu quero continuar aí para ajudar tanto a tirar essas dúvidas e disseminar muito mais a estética, porque eu acredito que a gente precisa fazer isso, até para evitar as intercorrências, que é o que eu sempre puxo muito e eu falo muito. Quando a estética ela é feita da forma correta, adequada, com ética, responsabilidade e consciência, porque uma coisa puxa a outra, né? O risco de intercorrência reduz e o paciente fica satisfeito. E o profissional também, né? Porque uma coisa, uma intercorrência num paciente, num cliente, também é uma dor de cabeça profissional. Então, eu quero auxiliar, ajudar as duas partes. Meu paciente, os pacientes que estão assistindo, que têm dúvidas de procedimento, mas também os profissionais, para evitar isso, né? Que é o que a gente precisa também levar para frente. Doutora, esse feedback que você coloca aí, que recebeu mensagem, essa interação, isso é tão bom, né? É aquela resposta positiva que você está no caminho certo, que pode melhorar ainda mais, que pode crescer. E isso vai ali direcionando para que se possa chegar realmente ao interesse da audiência. Com certeza. Da urgência de procedimentos, da urgência do próximo tema que a gente vai abordar, do próximo profissional que a gente vai convidar, né? E a estética, como vocês sabem,
é algo que ela é sazonal, né? Um dia é uma dúvida de uma coisa, é uma influência que fez algo que o paciente quer entender, é uma intercorrência que aconteceu com alguém aí que foi televisionado, é alguém que morreu e o paciente quer entender. Então, tudo isso tem os pontos bons e tem os pontos ruins que a gente tem que falar. É muito dinâmica a estética, exatamente. né? Um mercado que está toda hora lançando algo novo, Exato. aí você se pergunta, é modinha ou realmente é importante, é necessário, né? Exatamente. Você se depara muito com essas situações. Com certeza. De tecnologias que ficam aí nas redes sociais, alguns profissionais falando, e aí os pacientes, você trabalha com isso? A minha resposta é, para quem assiste, quem é meu paciente, eu só realizo procedimentos que têm respaldo científico. Ah, mas é porque tá na moda. A moda passa. Passa. A moda passa, tá? Mas os resquícios que a moda deixou ficam, que são as intercorrências. E marcam, né? Às vezes você acaba ali criando um mal-estar. O que é para ser autoestima, baixa a autoestima daquela pessoa. Exatamente. Então, isso é muito, muito importante, essa responsabilidade. E aí, onde é que eu entro também na questão da responsabilidade? Com esses cursos que você busca lá fora, em outros estados, em outras regiões e até fora do país, né? Sim, sim. A gente tem a oportunidade de tanto com o doutorado fazer novas pesquisas, né? Mas também de levar conhecimentos para fora do Brasil. Aqui no Brasil mesmo, ano passado, a gente teve a grata alegria de ser convidada para participar de um evento que era o congresso maior da América Latina, e eu tive a oportunidade de levar um pouco aí do meu conhecimento sobre laser, né, que são os meus queridinhos, que eu amo laser, estudo laser. E a gente teve a oportunidade de levar para outros profissionais entenderem como é o funcionamento dos lasers, de palestrar em outros congressos, de difundir um pouco mais essa questão, de tirar dúvidas, esclarecer. Então, teve 2 congressos aí ano passado que a gente participou para levar um pouco aí mais dos nossos conhecimentos. Que coisa boa, doutora. Ó, o tempo passa super rápido aqui pra gente. E aí, eu fico muito feliz, assim, em tê-la aqui conosco, né, na nossa família Conecta Piauí, trazendo mais um conteúdo que gera participação, que gera perguntas, que a gente consegue esclarecer, trazendo aqui profissionais renomados, assim como a senhora, que já tem um nome forte na estética piauiense, que já comandou aí a primeira turma de estética. Sim. Que coisa boa, fazendo história, fortalecendo não o nome, mas o trabalho, a responsabilidade em formar profissionais do mercado de trabalho. Eu que fico muito feliz da Rede Conecta, eu falo rede, tá? Porque é algo grande, grandioso, que não está presente não só no Piauí, mas em outros estados, e com certeza vai crescer bem mais. E eu fico muito feliz da casa abrir as portas com o nosso projeto. Esse projeto, como eu bem expliquei, né, é algo assim que não é só levar mais um conteúdo, é mais um podcast, é mais um conteúdo. Conteúdo. É o conteúdo da forma correta, com profissionais adequados, com pessoas que têm respaldo ético, científico, como eu falei, a tirar dúvidas e a esclarecer tudo aí da área da estética que tenha respaldo científico. Estética e ciência em foco, volta aqui com a doutora Rosiane Débora, agora falando especificamente, doutora, do que nós temos para 2026 aqui juntinho com o Conecta Piauí. Conta tudo pra gente. Então, estaremos aí nas todas as plataformas da Rede Conecta, rádio, TV, portais, levando conteúdo com autoridade, falando de estética e ciência. Então, estou aqui com os 2 pés na casa, né? 2026, os 2 pés na casa. E para levar conteúdo de uma forma em geral. Então, se você tem dúvidas, quer que a gente aborde algum tema específico, quer entender um pouco mais da área, já manda aí mensagem para as nossas redes, que a gente vai ter aí muitos entrevistados bem legais, inclusive daqui a mais ou menos, né, Eugênio, uns 15 dias. 15 dias no máximo. A gente já tem nosso primeiro entrevistado. Compromisso feito, viu, com a audiência. Sim. 15 dias no máximo teremos doutora Rosiane Débora aqui assumindo o comando, né? Sim. Podemos dar o spoiler, será? Claro, de quem vai deve. ser? Pode, claro, adoro. Um tema super atual,
tá? Que é a parte de transplante capilar. Para você que tem dúvidas, quer entender se pode ser realizado com procedimentos estéticos, como que é o pós. Então já começa aí a mandar suas mensagens, porque vai ser o nosso primeiro episódio aqui na casa, na Rede Conecta. E o nosso quinto episódio aí do nosso podcast. Muito bem, olha, eu já fiquei curiosa e já quero acompanhar tudo. Estarei sempre muito presente, doutora, ali, lhe auxiliando. Sim. Desde os convidados até as gravações aqui, os episódios, eu quero estar muito pertinho, porque eu acredito muito nesse projeto. E aí eu acho que quando a gente fala de beleza, não dá mais para separar a estética e nunca pôde separar a ciência. Mais do que nunca, quando você traz esse projeto à tona e mostra a discussão ampla que se faz a partir do convite de um entrevistado, de uma pesquisa que mostra ali resultados, de aparelhos tecnológicos que, casados com a ciência, chegam ainda mais além do que se espera na expectativa de um tratamento. Então, se você vê que as técnicas, elas se complementam e que a ciência nunca pôde estar fora, né? Jamais. Jamais, é uma forma responsável de atender. E aí, o que eu acho mais bacana de tudo isso é que a gente vai poder falar de muitas coisas, do universo masculino e feminino, trazer a informação, tirar a dúvida, tirar os medos, acabar com os mitos e fortalecer a verdade. Com certeza. E essa frase que tá aqui embaixo, que é o nosso logo, tá? Nossa logo junto com a nossa logo, não é à toa, tá? A estética, ela não é um apelo econômico, não é somente a economia. Ah, você vai, que a gente escuta muito, né, Eugênia? A gente vai gastar dinheiro. Não, é saúde. É um apego científico, porque quando você vai buscar um procedimento estético, nos dias atuais, com essa questão que todo mundo tem acesso a plataformas, como você tem acesso aqui à plataforma da Rede Conecta, você vai buscar sobre o profissional que vai realizar em você o procedimento, sobre o procedimento que você vai realizar. Então, não pode ser só o econômico, né? O barato, o caro, mas os resultados. E os resultados têm que ter o apego científico. Por isso que essa frase aqui não é à toa. Qual é o desafio que você pretende vencer nesse ano de 2026 a partir desse projeto? O desafio é levar não somente para cá, para nossa casa, o Piauí, que eu acredito que a gente é desafiada todo dia, né? Todo dia é um novo desafio. Mas a gente poder levar aí para o Brasil, quem sabe para o mundo, os nossos pensamentos, os nossos artigos científicos, as nossas pesquisas, a estética com qualidade, com ética, com responsabilidade e, acima de tudo, levar o nome do nosso Piauí aí adiante, tá? Porque eu fico muito feliz quando eu posso dizer que tô levando o nome do Piauí na bagagem, quando eu vou para fora do Brasil, quando eu sou entrevistada por uma revista de índice aí nacional, como a gente foi recentemente pela Forbes Latina, a gente falar um pouco. Então, eu quero difundir aí o nosso Piauí para mostrar que aqui existem excelentes profissionais com muita técnica, que estuda bastante e que o povo do Piauí merece ter o que há de melhor. Né, dentro da estética, dentro da saúde, a gente já é referência na saúde. E eu quero tornar referência também na estética. Comigo, com outros profissionais, por isso que eu estou também dentro da área da docência. E eu quero ensinar cada vez mais para os outros profissionais que a gente pode se tornar referência. Não só aqui no nosso estado, mas mostrar para fora que a gente pode e que a gente vai conseguir cada vez mais. Doutora Rosiane, eu fico impressionada lhe vendo falar assim, porque uma palavra que eu gosto muito é parcerias. Quando a gente fala de parcerias, a gente entende que ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa ter alguém do seu lado e dá para crescer todo mundo junto, sem atropelos, com certeza. Né? Sem erros, né? Sem ganância. Aí eu lhe pergunto, nesses eventos, você já foi por aí afora, levando o nome do Piauí, até já surgiu convites de grandes marcas, querendo lhe ter mais perto, que você seja uma palestrante, mais uma pessoa que vale difundir aquele conhecimento, atrelando aquela marca. Isso é muito bom também para o profissional, não é? Com certeza. E agora, em 2026, eu tive o prazer, né, eu vou falar aqui de uma empresa
piauiense, que me convidou ano passado. Eu já sou speaker, né? Para quem não sabe, speaker é a que vai levar para outros profissionais algo relacionado a uma marca específica, a uma tecnologia específica. Então, eu já era, né, já sou, na verdade, de outra empresa, que é a SP Saúde, que é uma empresa no ramo da parte de eletroterapia, que eu sou apaixonada, né, todo mundo sabe. Mas eu já estou com eles há bastante tempo, há mais de 2 anos. Então, por isso a gente vai para congressos, apresenta as tecnologias para outros profissionais. E ano passado eu tive o prazer de ser convidada por uma empresa daqui, do Piauí, distribuidora, né, de injetáveis, e me apresentou para uma marca espanhola. E eu tive o prazer de ser a primeira profissional do Piauí a poder trabalhar com um bioestimulador europeu, que recebeu vamos dizer assim, teve a Anvisa, né, regulamentou ano passado. Então eu fui a primeira a trabalhar aqui no Piauí e estou ensinando para outros profissionais através da Epic e através da Mesoestética, que são as 2 marcas que acreditam que eu sempre acredito assim, as marcas têm que acreditar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente estuda, no nosso potencial, porque se não acreditasse, não deixaria a gente usar o nome, que né? Coisa boa, e falar o nome. Então, eu sou muito grata também por todas as portas que se abrem, né? Nos congressos, nas palestras, nas faculdades, instituições renomadas aqui do Piauí, que eu já fui docente, que eu dou pós-graduação fora, workshops que eu ministro fora, cursos que eu ministro de forma online. Então, assim, é muita coisa que eu fico muito grata dessas parcerias, desses profissionais, dessas empresas que acreditam também naquilo que a gente pode levar aí para fora. Muito bem, parabéns, doutora Rosiane Débora, feliz por estar aqui conosco, né, a nossa mais nova integrante da família. Dizer que o grupo, que o Sistema Conecta Piauí de Comunicação lhe abraça e que nós já estamos juntos nesse projeto, nesse desafio de trazer à tona a estética e a ciência em foco ali, casadinhas, com muita responsabilidade. Eu que agradeço por você, Eugênia, acreditar no nosso projeto, tá? Que tá ali convidando a gente desde o ano passado. Sempre, nunca desisti desse convite, agora deu certo. E agradecer a todos aqui pela receptividade, Tiago, Eugênia, de acreditar no nosso projeto, de levar também adiante, né, o nosso nome, a nossa marca, o nosso estado. Sim, nosso estado, nosso Piauí. E vamos aí para outros projetos, para as novas possibilidades, porque todo ano, eu acredito assim, toda virada de ano a gente pede novas bênçãos, que Deus abençoe, né? Mas a gente só vai, eu sempre acredito assim, a gente só continua aquilo que a gente começou. Então, a gente começando agora em 2026, eu acredito que vai se disseminar para muito, muito mais aí outros anos e outras parcerias, outros projetos e, lógico, aí auxiliando tudo, né? Um auxilia o outro e é uma parceria, como você disse, a parceria tem que ter essa parte, né? É uma união. É uma união. É uma caminhando união. Juntos. Exatamente. E crescendo juntos, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente, tá? Eu que agradeço. Você que ficou aí nos acompanhando durante todo esse podcast aqui no Conecta Piauí, lembra que eu falei aqui da Estética e Ciência em Foco, nosso mais novo produto em comunicação, trazendo o que há de mais importante na estética, aliada à ciência, com responsabilidade e clareza para você. Não perde nada, acompanha tudo aqui com a gente e nas nossas plataformas digitais. É com Rosiane Débora.